meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma imensa alegria estarmos juntos aqui nesse programa abençoado que é o Comunhão no Lar. E agradeço a amorosidade, a companhia e a disposição, com que permitem que nós possamos adentrar o ambiente das suas casas, o ambiente do seu lar, do seu coração, para que nesses breves minutos possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua trajetória aqui na Terra, buscando nessas experiências orientações, recursos, ferramentas para a nossa própria jornada. E como nós temos feito nesse período, nós temos nos inspirado nas mensagens sobre Jesus, trazida pela psicografia de Chico Xavier, nas obras de Humberto de Campos, E hoje nós trazemos aqui uma reflexão intitulada A Revolução Cristã. E é fantástico esse tema, nesses momentos que nós estamos vivendo, de revolução mesmo, e revolução no sentido de transformação, de mudanças radicais no sentido da raiz, Então mudanças internas, mudanças profundas em nós. Só que é uma revolução crística, é uma revolução alicerçada nos ensinamentos do Cristo, por isso uma revolução cristã. E Humberto de Campos vai contar para a gente aqui, essa mensagem está registrada no livro Luz Acima. Ele vai registrar o seguinte: ouvindo várias referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico para terminar com certeza em choques sanguinolentos. Não se reportava o mestre constantemente à vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da nova era. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. E aqui nós vamos fazer uma pausa na leitura para pensar o quanto essa consideração de Tomé, muitas vezes, ainda é a nossa consideração nos tempos de hoje. Ouvindo Jesus falar do reino dos céus, do reino de Deus, da sua implantação na terra, o apóstolo imaginava tratar-se de um movimento pacífico, mas a esboçar-se no final em choques sanguinolentos, numa guerra, aonde desceriam do céu uma legião de anjos que lutariam pela independência do povo escolhido. Olha só. Não compreendendo, como muitos de nós, que o reino não é uma construção externa. E nós ainda pensamos assim também, não é? Vamos continuar. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Um movimento revolucionário? Acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. E o profeta divino respondeu:
Sim, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços: Senhor, confiar-me-ás porventura o plano central do empreendimento? Veja, essa característica humana, não é? De querer estar no centro, de dominar, de ser o responsável por tarefas que se julga nobres aqui na Terra. Então Tomé pergunta se ele poderia, né, tomar conhecimento do plano central, se poderia ser dado a ele essa missão. Jesus lhe dirigiu um olhar significativo e observou: amanhã muito cedo iremos ambos ao monte, margeando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Então Jesus adiou e disse que no dia seguinte eles iriam ao monte e ali teriam tempo, não é, para conversar sobre esse assunto. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa, encontrou-o à espera dele, a fim de jornadearem sem detença. Jesus já esperava por ele, né? Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. Que é isto? Clamou Tomé enfadado. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu: não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? Aqui Tomé tem uma atitude nossa. E é fantástico a postura dos apóstolos, porque eles nos mostram, né, eles falam de nós, dos nossos próprios comportamentos, nós nos vemos neles. E diante de um homem que necessitava de socorro, ali, pedinte, adoentado pelo seu vício, e Jesus para atendê-lo, Tomé critica e diz: Jesus, vamos seguir em frente, porque amanhã ele vai estar no mesmo lugar. Muitos de nós, na nossa jornada, fazemos isso diante daqueles sofredores que nos tomam o caminho. Julgamos, atiramos a pedra. E o Cristo de Deus orienta a Tomé e orienta a nós. Você não sabe da história desse homem? Você não sabe os motivos do seu sofrimento e o que o levou à queda do vício. No entanto, você, Tomé, e nós, não devemos considerar como razoável que o serviço do socorro exige também o ato de começar? Não é a hora de começarmos
a socorrer os nossos irmãos que nos atravessam a estrada, sem julgamentos? Tomé não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para um lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Retomava a caminhada quando uma pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias que lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, Jesus orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde, que desejavam instruções da Boa Nova para os seus filhinhos. O Cristo não se fez de rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não havia concluído aquele curso rápido de evangelho e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar à frente de Tomé, silencioso. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a o equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, na verdade, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo, e assim que se puseram a caminho em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede amparo ao amigo celestial. Trazia a perna terrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz-la a sítio vizinho, onde lhes lava as feridas e deixa convenientemente asilada. Prosseguindo a viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pães e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de tudo. Estrelas brilhavam distantes. Achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? O divino interpelado esclareceu sem vacilações: Tomé, os homens deveriam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica. E o dia de hoje
com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Meus irmãos, essa é a revolução que Jesus veio implantar nos nossos corações. Que nenhuma dor passe desapercebida de nós. E que nós possamos fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Que nenhum irmão em sofrimento nos encontre de mãos vazias, de coração oco. Porque se não tivermos o recurso material para ajudar, que tenhamos a nossa fraternidade, a nossa oração, o nosso bom pensamento, o nosso movimento de buscar auxílio, de buscar por alguém que possa ajudar aquele irmão. Sem julgamentos, sem pedras nas mãos. Essa caminhada de Jesus com Tomé no monte, onde o Cristo não se permitiu em nenhum momento omitir, negar um socorro. É para nós o ensinamento do que é a revolução proposta por Jesus. É a revolução de transformar o egoísmo que ainda há em nós em trabalho no bem, em favor daqueles que sofrem, em favor daqueles que necessitam. Essa é a verdadeira revolução que Cristo veio implantar neste mundo. Que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos do nosso modelo e guia, que é Jesus, o Cristo de Deus. Obrigada por essa caminhada até aqui. Fiquem com essas reflexões em seus corações e até uma próxima oportunidade.